Será que estamos vivendo, né, esse mundo polarizado, né? E será que nós estamos polarizados ou dualizados? Essa é a grande pergunta. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, para nós todos, é que a polarização, a polaridade, dois lados, né, de algo, isso é algo que existe desde que o universo é o universo. Isso foi criado pelo sagrado, foi criado pelo divino. Tudo é duplo. Tudo tem dois lados. Esse é o quarto princípio hermético, de 7 princípios. Tudo é duplo, tudo tem dois lados. E assim é o princípio. E com princípios nós não discutimos. Você pode discutir regra, mas princípio não. Princípio é princípio. Como se discute a gravidade, por exemplo? Isso é o princípio. É um princípio. Não se discute, né, sobre a gravidade. Não se discute sobre temperatura. Você pode ter mais ou menos temperatura, mas temperatura é temperatura. Ele é um princípio que está aí. Você tem princípios físicos, princípios energéticos, você tem vários princípios. E um dos princípios que existe é o princípio da polaridade. O princípio da polaridade é um princípio que diz, como eu disse, tudo tem dois lados, tudo é duplo, tudo. Quando a gente fala tudo, é tudo. Ou significa que não há nada que não tenha dois lados, que não tenha dois polos. Absolutamente nada, seja físico, seja energético. Assim nasceu tudo que a gente conhece, nasceu todo o universo. Todos os conceitos, filosofias, tradições dizem a mesma coisa, né? Então, o yin, o yang, o negativo e o positivo, a realidade é que todo mundo deveria saber disso que eu estou falando. Porque é o princípio de tudo. Não é possível a gente caminhar nessa existência sem saber de onde a gente veio. Se as pessoas soubessem o que é polaridade, que é o que nós vamos falar aqui, se elas soubessem verdadeiramente o que é polaridade, elas não fariam o que fazem na humanidade. Ou pelo menos iriam fazer isso de uma forma consciente, aí não teria desculpa de que eu não sabia, de qualquer coisa nesse sentido. Sabe sim. Você estudou e sabe. Está lá. Mas não é a real. Né? A real é que não falam a respeito disso. Ninguém fala, você não aprende. Não aprende em casa, não aprende na sua profissão, não aprende na escola, não aprende, ninguém fala sobre isso. Falam que existe um polo sul e um polo norte, como se eles fossem coisas distintas. Isso é uma loucura, você percebe? É o mesmo planeta. É o mesmo planeta. São extremidades do mesmo planeta. Dia e noite é o quê? É o dia. É o claro e o escuro. É um dia. Faz parte de um inteiro. Então, aqui está uma concepção taoísta, né? Então, o Tao, que a gente vai olhar aqui, que é composto do Yin e do Yang, os filósofos chineses, né? Nós temos um descendente dele aqui, de oriental, não é chinês, mas é oriental, né? Watanabe.
Os filósofos chineses viam a realidade cuja essência primária chamava Tao, como um processo contínuo de fluxo de mudança. Então, movimento puro. O Tao é a natureza cíclica ou apresenta ciclos de transformações. Yin e Yang são dois polos opostos, com o polo norte e sul, que fixam os limites para esse círculo. Em movimento contínuo. Então, nós temos a concepção aqui como Yin, terra, lua, noite, inverno, né? Então, essa energia mais feminina, não na questão do gênero, mas além do gênero. E o Yang, essa coisa mais seca, masculino, o céu, o sol, o dia, o verão, a secura, e assim por diante. Muito bom. Então, o Tao nasce da onde? Da explosão do Big Bang. Nasce o Tao. Então, do uno, o dois. A polaridade, que vem de um só, de um princípio. E por que esse princípio? Isso é o mais importante. Porque sem ele não há movimento. Isso é muito importante sacar. Sem você ter esses dois lados, você não tem movimento. Você vai ter uma coisa só, estática. Para que você tenha movimento, você precisa dessa polaridade para ter o ritmo, que é a quinta lei, quinto princípio hermético, o princípio do ritmo. Então, eu gosto muito dessa figura aqui. Será que não tem a outra? Será que eu me enganei na coisa? Mas essa é muito boa também. Porque esse é o movimento, né? É o branco grávido do preto e o preto grávido do branco. E quando ele toma o seu ápice, nasce, fica grávido do outro. E assim constantemente. Se as pessoas entendessem, por exemplo, esse conceito que eu estou dizendo para a política, como é que ficaria, entende? Não tem nenhum problema eu ser esquerdista, tá num conceito mais para a esquerda, né? Sabendo que eu estou grávido do outro. Essa é a grande questão. As pessoas não sabem que quando para a esquerda existir, existe a direita, senão não existiria. Não dá. Se você matar a direita, destruir a direita, fica o quê? Nada. Essa é a grande questão. E as pessoas, idiotamente, essa palavra, né, que beira uma inocência estúpida, alguns não. Alguns fazem isso consciente e na maldade mesmo, na manipulação da maioria, da massa crítica, mas a maioria não sabe. Eu costumo dizer, Micael não seria nada sem o diabo, e nem São Jorge sem o dragão. Então nós precisamos entender isso. Aí a gente vem com esse feminismo translocado. Não funciona. É como o machismo, também radical. Não funciona. Está no mesmo lugar. Não é uma questão de extremo, é uma questão de compreender a união e o movimento dos opostos. Aqui, ó, esse aqui que eu gosto, ó. Assustando o outro dá um tunga na cabeça dele. Fiquei com raiva. Um coelhinho. Ah, o monstrão. Ah. Então é isso, né? Compreender esse lugar. Que isso é puro movimento, de um lado e do outro. Não é uma questão de negar. É uma questão de como você trabalhar
com essas energias. Então, as polarizações é a mesma coisa. Se eu sei de onde veio isso, e agora eu já sei, da origem do universo, que não há movimento se não tiver polaridades. E que nós separamos isso em um determinado momento da história. E que por uma questão de caráter forte, de estrutura humana de hoje, que é yang, masculina pra caramba, eu preciso tomar uma posição, e se eu tomo uma posição, eu nego o outro lado. Esse é o resumo. O mapa mental, se tivesse que fazer o mapa mental. Esse é o resumo da história. Então, como sair desse lugar? Como é que sair desse pepino? Simples? Simples. Fácil? Não, nunca. Mas simples é. Não é complexo, é simples. Então, a primeira coisa é eu identificar nas mínimas coisas. Não pegue as coisas cabeludas, gente. Vocês precisam de micro-resultados. Nós precisamos de micro-resultados. Os micro-resultados vão fazer com que a gente avance. Se eu colocar uma coisa muito grande diante de mim, não resolve. Então, eu preciso ir no micro-resultado, porque aí eu tenho o resultado. E me sinto motivado. Mais o micro-resultado. E vai somando esses micro-resultados, vão dar um médio resultado. Somando médios resultados, vão dar um grande resultado. Então, pequenas mudanças geram grandes mudanças. Por isso que Armstrong, sabendo disso, falou que esse é um pequeno passo para uma grande mudança da humanidade. Né? Um pequeno passo de um homem para um grande passo da humanidade. Até me arrepiou aqui, porque é verdade isso. Então, qual é o pequeno passo? É identificar onde, em que lugar eu crio polarizações. Quais são os pequenos lugares? Nas comidas, no meu modo de vida. Qual o lugar que eu fico só num polo, e se tudo tem dois lados, é só eu olhar. Espera um pouquinho. Eu durmo como? Sempre para a esquerda? Tem a direita. Eu consigo dormir para a direita? Ah, nem pensar eu dormir para a direita. Percebe? Mínimo resultado. Eu tomo banho o quê? Quente. Se eu tomo banho quente, tem banho natural, né, Marta? Natural. Não é gelado. Gelado é no Polo Norte. É banho natural, temperatura ambiente. Então, se eu tomo banho quente, o que eu vou fazer? Tomar banho natural. Experimentar o outro lado. Perceber. Testar, me experimentar nesse lugar. Eu como comida como? Quente. Então, o que eu vou fazer? Fria. Como comida o quê? Mais salgada? Vou comer sem sal. Tudo é duplo. Vocês precisam começar a se perceber nessas polarizações. Parar de ficar falando do político lá e do cara que assassinou não sei quem e olhar para si. Onde é que eu estou polarizando as coisas? Entrar em contato com esse conceito. Esse é o primeiro toque que eu tenho para dar para vocês. Pegaram? Ok? O segundo, não entrem em polêmica. Polêmica é igual polarização. Não criem polêmica. Não entrem em polêmicas de grupo de WhatsApp, de política, de grupo de família e etc. Não entrem. Cada vez que vocês forem lançados nesse lugar, vocês foram lançados por essa estrutura toda que eu estou falando há 1 hora aqui. Então, vocês precisam se observar. Sem chicote. Se entrar e perceber que entrou, para na mesma hora. Esse é o primeiro passo. Para na mesma hora. Qual é um passo além disso? Peça perdão a todas as pessoas. Fala, olha, eu polemizei e fui para o extremo aqui.
Peço perdão e para. Faça uma meia-culpa e para. Ó, esse é um livro bom que fala sobre isso, para vocês lerem. Ó. O princípio dele, ele tem princípios, cada capítulo. O capítulo chama Se Errar, Reconheça o Erro. E o princípio é, se está enganado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. Rápido e enfaticamente. Isso vai fazer com que você não perca amigos, que você faça amigos. Isso vai fazer com que você ganhe respeito das pessoas. Isso vai fazer com que você tenha humildade. O que eu quero que vocês saiam dessa mentoria aqui, dessa live, saiam com essa missão de perceber na vida de vocês isso. Começarem a perceber na vida de vocês, no dia a dia, no cotidiano de vocês. Aonde que se apresenta essas polarizações? Aonde que é que vocês defendem um lado e negam o outro, tá? Muita coisa vai resolver na vida de vocês se vocês fizerem esse exercício. Muita, muita, muita. Medos criados pela cabeça, insegurança, autoestima, relações, muito, né? Bloqueios resolvem. Entre em contato, tá bom?